Olá, boa tarde. Antes de mais, queria eu agradecer porque nós artistas dependemos de quem vai ver as obras. E então mais do que 50% da obra é feita por quem a vê. E é muito importante que as pessoas se vão construindo elas próprias para poderem ver elas as obras também. E nós dependemos disso. Portanto, também vos quero agradecer estarem aqui e o vosso interesse em saber um pouco mais sobre a arte e sobre os artistas. Vou tentar começar, vou passar uma imagem. E vou começar por uma pintura que fiz quando tinha mais ou menos a vossa idade. Eu estudava na Escola António Arroio, aqui em Lisboa, e escolhi esta pintura porque tem uma coisa curiosa que depois vai voltar a surgir no final, nos trabalhos mais recentes. É que eu pintei sobre o assento de uma cadeira, porque na António Arroio as cadeiras que tinham ficado estragadas, eles punham em depósito, e nós andávamos também à procura de coisas de materiais para trabalhar e vimos que havia uns assentos estragados, então pegámos nessas madeiras, e a madeira é dos materiais mais nobres para se pintar, porque não se modifica com o tempo, é um material que tem muita resistência. E então eu comecei a fazer uma série de pinturas nestes tampos de madeira, e como tinha mais ou menos a vossa idade, foi na altura em que eu fui fazer o Interrail, e fiz uma viagem pela Europa e conheci muitos museus pela primeira vez, e é uma coisa que vos aconselho a fazer essa viagem. Aliás, porque a viagem de comboio tem uma coisa muito bonita, que é o tempo que se demora a chegar aos sítios, ao contrário das viagens mais rápidas, que é tudo muito instantâneo. E parece que o nosso corpo chega depois de nós chegamos aos sítios. O comboio não tem essa dinâmica. E eu fiquei muito impressionado, especialmente por Roma, e pelas colinas romanas e pela pintura do Renascimento e os clássicos que estavam nos museus em Roma. E agora, mais recentemente, em Coimbra, num museu que é o Centro de Artes Visuais, que é o CAV, que é um museu que vos aconselho a ir quando forem a Coimbra, que tem sempre exposições muito boas, muito ligadas à fotografia, mas não só. A fotografia e a imagem em movimento, ao vídeo. E eu aqui apresento, esta exposição já é muito recente, mas foi a primeira vez que eu voltei a buscar essas pinturas antigas que tinha feito quando tinha mais ou menos a vossa idade, e pronto, faz assim um bocadinho um retorno. E este também é um dos primeiros vídeos que eu fiz, e é um vídeo que eu peguei num clipezinho de um filme existente, e é um sonho que é um homem que se persegue a si mesmo. Portanto, é um loop muito curto, e é um homem que está a correr e sempre quase que se apanha, volta a fugir e anda sempre nessa eterna procura e essa eterna perseguição. Um pouco um sonho. Aqui é outro vídeo e é uma peça a partir da qual eu passei a ser reconhecido como artista, vá lá em Portugal. E é uma imagem também retirada de um filme em que há uma perseguição e há uma personagem que cai de um edifício. E o que eu fiz foi, peguei só no clipe de onde esta personagem está a cair e tirei de onde ela cai, nem para onde ela cai. Onde ela fica numa eterna queda. E esses movimentos cíclicos é uma coisa que me interessa, essas rotações, que também está ligado a um interesse que eu tenho, apesar de nunca ter feito nem dança, nem ter sido coreógrafo, a noção do corpo e do movimento do corpo é uma coisa que me interessa muito, que também vem muito da pintura, que é a pose na pintura figurativa. Se repararem a maneira como as mãos estão colocadas, os perfis, tem muito do que se faz hoje em dia em dança, vai buscar também essas figuras que estão na pintura. Eu agora não sei se vou passar aqui e se vou tentar, acho que clicar aqui. Isto é a imagem da personagem que está numa queda constante. Pronto, e aqui eu tinha a imagem deste clipezinho que está em horas em loop, e eu podia apresentá-lo numa televisão como estamos a ver aqui, mas eu queria que se sentisse mais essa ideia de queda. Então eu estava à procura do local ideal para fazer a projeção. E pensei, se eu projetar no teto, então uma pessoa olha para cima e vê uma figura aqui sobre nós, e essa ideia de queda é muito mais presente. Então o que eu imaginei foi, se eu recortar um bocadinho do teto do meu ateliê, quase como quem pega numa tesoura e recorta o teto, e o tirar e puser numa sala de exposições suspenso, e projetar, a pessoa quando entra nessa sala tem um teto recortado e tem a imagem da queda. E é assim que foi agora apresentada no MAT há um ano e tal.
e faz parte, pronto, da coleção da EDP, e é um recorte, é uma cópia de um fragmento do meu ateliê, sobre o qual é projetada esta imagem desta mulher que está numa queda constante. Eu agora penso que posso passar assim, ok. E chegou um momento em que não queria trabalhar tanto com imagens pré-existentes de outros realizadores, das quais eu tirava um fragmento e trabalhava, e pensei que queria construir as minhas personagens, mas não queria filmar. Eu sou uma pessoa que trabalha sozinho, não sou de trabalhar em equipa. Portanto, eu queria criar as minhas personagens, mas não queria trabalhar numa equipa de cinema. Também não me interessava muito documentar situações reais da rua, pessoas que estivessem na rua, porque não sabia, já achava que não tinha qual é que era a minha autoridade para poder trabalhar sobre a imagem de outra pessoa. As pessoas têm os direitos à sua imagem, podem não querer estar num determinado sítio, e tinha que haver um diálogo que há pessoas que têm essa apetência e essa qualidade de conseguir falar com o outro, mas eu sou uma pessoa mais fechada e mais reservada. E pensei muito nos escritores, que fantástico, eles estão no seu ateliê ou no seu escritório, pensam numa personagem, começam a escrever, fulano tal, tem um metro e tal, e pensei, como é que eu posso fazer isso no meu trabalho? Eu não posso construir eu próprias personagens. E comecei a construir esta série que eu chamo de Nameless, e que são figuras feitas um pouco à minha medida, porque era o modo mais fácil de eu as fazer, quando estava no ateliê, e também porque podia utilizar roupas que eu já tivesse utilizado, porque a roupa, como nós usamos se tivermos uma roupa mais usada, ela fica um bocado quase como uma frotagem do nosso corpo. Uma frotagem é como o decalque do nosso corpo, é um molde do nosso corpo, e não fica com ar de roupa de manequim de loja, fica com um ar vivido, dá expressividade à figura, à personagem. Então estas personagens que eu comecei a criar, normalmente tinham algo de estranho, portanto não eram só... A ideia não era que fosse só uma pessoa que estivesse fora da sociedade, mas fosse uma pessoa que estivesse fora da sociedade por alguma coisa, de uma vontade sua, de certa forma. Não fosse uma coisa muito... tanto um outro... Quer dizer, é sempre um outro, mas que fosse também da própria personagem que se tivesse afastado de nós, de certa forma. E esta figura tem uma pega, é um homem como se fosse uma mala, mas só pode pegar nele e pode levá-lo. E estas esculturas, normalmente eu apresento-as não tanto dentro de um espaço de exposição, nem no exterior, mas nos espaços entre, ou seja, perto de uma escadaria, num sítio que a pessoa não... Porque quando nós estamos num museu, nós temos a tendência a ver tudo o que está dentro do museu é arte. Então ficamos mais seguros. Isto é uma peça de arte, não me tenho que envolver muito. Mas se esta figura estiver antes do museu, aí começam a criar muitas questões. É uma obra de arte? Não é uma obra de arte? É uma pessoa? Não é uma pessoa? Se é uma pessoa, o que é que está... E todas essas relações, todo esse pensar, para mim interessa-me. Para mim essa inquietação é uma coisa que é muito importante. Mas para que essa inquietação exista, a figura também tem que ser interessante. E quando eu estava a fazer estas esculturas, muitas vezes eu olhava para as pessoas e pensava, não, esta pessoa está mal feita. Porque as pessoas as pessoas não são iguais à nossa ideia que nós temos das pessoas. Isso é uma coisa curiosa. Quando nós olhamos para uma pessoa como se fosse um objeto, muitas vezes pensamos, isto não parece nada a uma pessoa. E às vezes, quando construímos uma escultura, as dimensões podem estar erradas, mas quando nós olhamos para ela sim se parece a uma pessoa. Ao mesmo tempo, sempre houve coisas do dia-a-dia que me foram interessando. Nesta altura, eu lembro de uma notícia de um jornal que era um homem que chamava-lhe o homem do piano. Acho que foi na Irlanda que apareceu, que foi um senhor que perdeu a memória, não sabia quem é que era, não sabia de onde é que vinha, não sabia o que fazia, estava completamente perdido. Mas, por uma coincidência, teve acesso a um piano e sentou-se ao piano e começou a tocar fantasticamente. Portanto, havia momentos da memória dele, ele mantinha uma memória para determinadas coisas muito específicas. E essa ideia de uma pessoa se esquecer de tudo e manter alguma coisa também é algo que me interessa. E aqui fui buscar o banco do piano um pouco para mim, para fazer essa relação com essa figura, e também fui buscar este estilhaçado de espelhos, quase de memórias, em que quando nós entramos também nos vemos fragmentados e vemos esta figura no meio, e pronto, é essa estranheza. E também a relação do nosso corpo quando nos vemos refletidos e com o outro corpo quando se vê refletido, há todo quase há um movimento, o espelho quase dá a ideia da imagem em movimento de cinema, porque não faz parte deste espaço, mas é um espaço que é um reflexo, que é diferente. Aqui, uma outra figura, um homem numa bicicleta. Esse até esteve na Assembleia da República, agora estava-me a lembrar que estou aqui.
e esteve num dos corredores. É um homem de bicicleta, também não... Pronto, é uma personagem que está num momento estranho, há essa ideia de movimento da bicicleta, mas aqui houve outra coisa que me interessou, e a importância também temos um conhecimento da história da arte, e de irmos ver exposições e conhecer a obra de outros artistas. Neste caso, o que aconteceu, esta imagem está um bocadinho reduzida, há um artista que é um fotógrafo, que é o Jeff Fall, que tinha esta fotografia, e o que eu queria era que nós voltássemos ao momento em que ele tirou a fotografia. Portanto, ele tirou esta fotografia nos Estados Unidos, uma pessoa que estava encostada a um muro, ele tirou a fotografia e apresenta a peça dele, é a fotografia. E eu o que faço é voltarmos a estar no momento em que ele esteve, porque temos a mesma situação. Portanto, há essa ideia de réplica, mas para nos levar a uma ideia de presente. Aqui também, um bocadinho como eu falava das figuras que estão, ou dos personagens que estão fora do nosso, agora vem a palavra em torno do nosso meio, que é, eu tinha em conversa, havia uma pessoa que andava muito pelos jardins da Gulbenkian e que sempre, pronto, eu tinha alguma coisa, e que lia, estava sempre a ler livros, e eu falando com alguns amigos, até falei com um jornalista que também já tinha conversado com essa pessoa, e o que essa pessoa contava é que vivia na rua porque tinha um dia chegado a casa e a porta estava fechada, e que ele não conseguia abrir a porta da sua casa. E não conseguia explicar mais do que isso. Ele diz que sempre que voltava à casa, a porta estava fechada. E essa ideia de porta fechada, eu aqui tentei fazer com uma cópia do chão do meu ateliê, ou seja, eu pus o chão na parede e, no fundo, é uma maneira de emparedar um próprio espaço. Em vez de podermos habitar o espaço, ele torna-se parede e fica vedado. Aqui é um bocadinho tentar passar essa ideia de algo que está em ruína, ou de algo que está fora do contexto ou do sítio, mas de uma forma mais ligada à arquitetura. Isto era um espaço de uma galeria comercial, que na altura ia ser uma nova galeria, que estava com muita presença em Lisboa. E convidaram-me para fazer uma das primeiras exposições nesse espaço. E então eu, para anular essa ideia de uma certa coisa de novidade, de esplendor, de início, eu quis passar por uma coisa de fragilidade, de tempo, de futuro, de ruína, e fui buscar as estruturas, os prumos que se utilizam nas construções, e ao mesmo tempo nos espaços que, quando começam a cair, muitas vezes entramos neles e vemos estes prumos a segurá-los. Então era estranho, porque estávamos num espaço que era novo, que era tudo muito vida, e ao mesmo tempo havia essa ideia de ruína muito presente com esta floresta de prumos. Aqui é uma peça mais... Aqui, não, na imagem seguinte, é uma peça mais recente. Isto é um arquiteto que tem um espaço ao pé da Sé, na Baixa de Lisboa, próximo da Baixa de Lisboa. Ele tem um gabinete de arquitetura, mas ele é uma pessoa que é um apaixonado pelas artes e tem uma pequena montra no seu espaço, no seu gabinete, e convida artistas para apresentarem peças lá. E esse espaço funciona muito como montra, tem uma porta de vidro, e as peças normalmente são postas dentro, por vezes há um horário de abertura, por vezes não há. E então ele convidou-me, e foi numa altura que eu depois falo um bocadinho do meu percurso de vida, mas pronto, eu vivi durante vários momentos fora de Lisboa, e houve um momento que estava a vir menos a Lisboa, e depois comecei a regressar, isto em 2015, para aí, e senti que Lisboa estava a ser esventrada. Por um lado ótimo, que estava a ser reconstruída, mas por outro lado só víamos entulho à porta dos prédios todos. E não só o entulho, mas também sentimos que começaram as pessoas a ser um pouco expulsas da cidade, por questões socioeconómicas. E então eu fiz uma figura que estava deitada sobre estes sacos de entulho, que se viam na cidade inteira, só que estava dentro deste espaço, que é uma porta que está aqui. E então o que aconteceu? Ao contrário de peças desta mesma série que eu tinha apresentado, imaginem, 15 anos anteriores em Lisboa, em que ainda havia a ideia de bairro, ou seja, os bairros tinham os velhotes, tinham as crianças, que desmontavam as peças. Se eu pusesse uma peça destas à entrada de um palácio, se alguém se assustasse, não, aparecia logo um velhote ou um miúdo a dizer, não, isto é uma figura, é um artista, está a fazer isto, é um projeto, não sei o quê. E as pessoas conversavam e a coisa ficava desconstruída ali. O que acontece neste momento, em algumas zonas da cidade, é que já não há pessoas que vivem ali, só há turistas que passam. Então o que acontece? As pessoas passam e também a relação com a tecnologia é completamente diferente e com o confronto uns com os outros. As pessoas, em vez de irem ver o que é que se passava, pegam no telefone e telefonam para a polícia.
Então a polícia estava a ser constantemente chamada, porque havia uma pessoa que estava deitada no chão, no interior de um espaço, e ainda para mais, como tinha esse vidro, não havia essa relação direta de poder ir lá, mas as pessoas não se aproximavam. E então a polícia foi várias vezes, até assim no Correio da Manhã, foi a primeira vez que tive uma crítica no Correio da Manhã, mas isto também mexeu comigo, como é que Lisboa se tinha transformado para coisas que tinham melhorado tanto, e era uma alegria voltar a Lisboa, já não ser uma cidade cinzenta e muito pobre, mas ao mesmo tempo estava muito vazia do lado castiço especialmente nos bairros mais históricos, em que havia uma entreajuda e que já não se sente tanto neste momento. Pronto, aqui é mais uma figura, às vezes são situações muito simples, que é pôr um balde na cabeça e de repente fica tudo virado do avesso. Uma pessoa entra numa galeria, tem alguém com um balde na cabeça, o que é que se passou ali, o que é que está ali, o que é que se passa com aquela pessoa, o que é que não se passa. E às vezes são pequenos desajustes muito simples que se fazem. Quase como tem a ver com os nossos códigos. Se alguém te entrar na aula com a camisa com o botão acima, que estás distraído, o que é que se passa, estás bem, é logo tem a ver com os códigos. Pronto, e depois também há um lado de escala que há coisas que nós fazemos no ateliê que tem a nossa dimensão e tem a dimensão do ateliê, e depois de repente quando colocamos num espaço há uma preocupação muito grande, e isso é uma coisa que para vocês será interessante quando forem ver as exposições, é perceber, especialmente na escultura, onde é que as peças estão colocadas, que é muito diferente por uma peça ao pé da porta, por uma peça ao final da sala. Nós ao pé da porta temos que nos afastar, ao final da sala nós vamos aproximando, e os artistas realmente pensam nessas coisas todas. E eu estava a pensar, antes de vir para esta conversa, qual é que era a ideia, porque normalmente eu falo mais para pessoas que são mesmo da área, portanto são pessoas que querem ser artistas de pintura, escultura e por aí fora. E eu estava a pensar o que é que eu queria muito que acontecesse hoje. Eu queria muito que vocês, não sei se veem muitas exposições, mas começassem a ver mais exposições, que fosse uma coisa que se sentisse com essa vontade. E estava a pensar o que é a ideia de como é que eu posso explicar isso. E para mim o mais claro uma coisa é ver uma fotografia da praia, outra coisa é ir à praia. E nós aqui estamos a ver fotografias da praia. Agora, estar na praia é estar num museu, são os sons a chegar, é aquele dia, as coisas que nós fizemos antes, as coisas que vamos fazer depois, toda essa experiência que é única, que é um privilégio tê-la, é agarrá-la com as mãos e tentar fazer, pelo menos uma vez por mês, ir a um museu, ver exposições, ir ao cinema, é mesmo um privilégio do nosso tempo, poder fazer essas coisas. E acho que é uma coisa que cada vez mais vai ser uma coisa para privilegiados. Neste momento ainda é uma coisa que é muito democrática, que ainda é possível todos nós acedermos, é aproveitar isso. Acho que é mesmo muito importante. E é um gosto, uma pessoa começa a colecionar momentos na vida. E se começarem a colecionar mais novos, depois começam a fazer associações, depois de repente vão a Paris, vou ver isto, vou ver aquilo, falta-me só ver aquela peça daquele artista que eu não vi as outras. Pronto, e isso é assim, é mais uma coisa que vocês podem ter na vossa vida. Aqui é uma peça que está na Gulbenkian, que é um museu que aconselho. Eu agora está em obra, parte do museu, mas que aconselho muito a ver, que tem uma belíssima coleção. E aqui é uma figura, são duas figuras, que têm uns espelhos no meio, e foi uma altura que eu estava muito interessado na relação entre dois escritores, entre o Samuel Beckett e o James Joyce. Porque o Samuel Beckett era mais novo e lia, e o Joyce a uma altura estava a ficar cego, e o Beckett lia-lhe os textos. Mas depois falava-se muito de uma coisa que eram as conversas em silêncio que os dois tinham, e ambos falavam dessas conversas em silêncio. E eu criei estas duas culturas um pouco nessa tentativa de criar uma conversa em silêncio, a partir do que tinha lido sobre eles. Isto é outra figura. Eu vivi em Berlim durante 15 anos, e o filme do Wim Wenders, As Asas sobre... eu troco sempre os títulos agora em alemão e em português. Em português, As Asas do Desejo. O filme começa quando no início do filme, o anjo cai-lhe uma armadura, e ele pega na armadura e vai a uma loja de segunda mão, vende a armadura e depois vai beber um café, e é um prazer terreno, esse prazer do café para ele é importante. E para mim foi importante um bocado recriar essa figura em Berlim. Isto era o pátio do meu ateliê, a figura é feita um pouco às minhas dimensões, fui buscar uma armadura e um pouco essa ideia de recomeçar uma nova vida em Berlim, no momento em que me mudei para lá. Aqui é mais uma situação de estranheza. Aqui até foi uma coisa curiosa que já foi há muito tempo, agora estou a lembrar.
fomos um grupo de artistas, jovens artistas na altura, fazer uma exposição em São Francisco. E foi-nos pedido na altura, acho que ainda era IAC, se não estou equivocado. Mas o que hoje é DG Artes, que é quem dá o apoio aos artistas para a internacionalização. Agora fiquei. Não, sim, dos artistas. Mas eu, nesse momento, e como sempre, havia uma questão de dinheiro e não havia muito dinheiro e todos os artistas tinham que fazer as obras nas suas malas de viagem. E eu pensei, bom, se é assim, então eu vou fazer uma figura e vamos levar a figura dentro da mala de viagem. Claro que eles disseram, não, queremos muito essa obra na exposição, mas essa obra não pode ir numa mala de viagem normal, senão vamos ter problemas, vamos ter que fazer um transporte para a obra. E pronto, e foi a figura dentro de uma mala de viagem. Mas ao mesmo tempo, claro que isso é outra coisa que vocês, se começarem a acompanhar mais o trabalho dos artistas, vão-se a perceber que eles normalmente têm sempre uma relação importante e muito forte com a tradição, mas também com as coisas que se passam naqueles momentos da vida deles, ou do que vão lendo, ou que vão sabendo. E nesta altura, com a imigração, havia muitas pessoas que estavam numa situação tão complicada que tentavam fazer as viagens dentro de mal. E eu fiquei tão impressionado com essa situação real que quase quando nós vemos numa peça ficamos com coisa tão surrealista e na realidade havia pessoas que estavam a viver isso. Aqui novamente as duas figuras agora já numa situação de exposição. Depois há outra coisa que é importante nestas esculturas, que é que nunca se vê a expressão delas, não se vê as caras. Já porque são esculturas e uma cara de cera é sempre uma coisa um pouco... E depois também, quando nós não vemos a cara, nós projetamos qualquer cara. Cada um de nós está a ver uma cara, ou não está a ver nada, ou está a ver uma cara diferente, ou imagina uma cara diferente. E isso é o que eu estava a dizer no início. Cada um de vocês também traz coisas à peça e dá-lhe uma outra vida, que é individual de cada um de vocês. Aqui mais uma figura, esta estava numas pleias, como se tivesse um homem na prateleira, como se estivesse na prateleira, a ideia de ficar na prateleira, e depois no museu ficar na prateleira mais alta. Aqui uma peça mais recente, em que já a figura, não há tanta a questão de representar a figura na sua totalidade, porque ele aqui já nem tem braços, nem tem cabeça, mas há uma ideia de corpo. E aqui uma situação mais complicada, que era com a projeção, e era a ideia de uma figura, que vai haver uma projeção de uma figura, que é a própria figura, portanto, essa ideia dos espelhos. Isto é um vídeo. E aqui é só um bocado também que as pessoas, e o lado performativo, se para mim essa performance é importante nas esculturas, é curioso que as pessoas também reagem a elas da mesma forma. Muitas vezes as pessoas querem interagir ou brincam, mas há uma relação que é por causa do corpo, que é curiosa. Isto é só uma fotografia, uma coisa de alguém no Instagram, mas que é essa relação com o corpo que a mim me interessa e que as pessoas também E depois aqui há uma passagem um pouco estranha, que eu há pouco estava a dizer que nas esculturas eu sentia-me quase como um realizador que não quer filmar ou um escritor que não sabe escrever que constrói as esculturas. E aqui é um bocadinho, eu não sou fotógrafo, mas estou a pensar a fotografia como um escultor. E eu muitas vezes faço esse desacerto. Portanto, estou a trabalhar com a coisa da forma errada, mas acho que posso trazer qualquer coisa diferente a essa técnica. Eu não faço fotografia, não trabalho, nem tenho a paciência do fotógrafo. Sou mais não sei, os fotógrafos normalmente têm um tempo, sente-se que há um tempo no olhar, eu sou mais rápido, mas interessa muito a ideia de editar e a ideia de criar imagens. E então, tinha a experiência da escultura. Então o que eu fiz foi comecei a aplicar a experiência da escultura nas imagens. Isto também é na altura em que começa a aparecer o Photoshop, que é uma nova técnica, isto em 2004, 2005, trabalhava pouco, mas eu percebi logo que não queria coisa, não me interessava tanto o digital, então imprimi com as técnicas anteriores e quando nós vemos uma fotografia minha, e mesmo as molduras que eu utilizo são molduras antigas, quando nós vemos uma peça minha no museu, nós achamos sempre que é analógico, a ideia do digital desaparece completamente e parecem fotografias anos 30 estranhas. E um pouco também como os realizadores que podem fazer um filme de western, podem fazer um filme sobre a Guerra Fria, não têm que estar a trabalhar sobre os dias de hoje, mas podem estar a tocar questões que têm a ver com os dias de hoje. E eu pensei, eu posso pensar, as minhas preocupações são contemporâneas, mas quem está a ver a peça não sabe se é a peça dos anos 30, 40, 50, isso interessa-me também. Mais uma vez a questão do corpo, da sombra,
é possível, não, claro que não é possível, mas quando olhamos para a imagem não estamos a pensar que não é possível, estamos a tentar encontrar uma poética da imagem, da construção da imagem. Da escultura clássica com a imagem de glamour de Hollywood, no fundo são tudo imagens da nossa ideia de glamour. A imagem dentro da imagem, porque esta peça normalmente está dentro de uma moldura branca e pronto, dentro da imagem tem a figura que tem o quadrado branco. Também há essa ideia entre os artistas muito, que se fala muito, que é, e os escritores também, da página em branco, não é? A questão da página em branco. E no fundo foi uma forma de trabalhar a página em branco, tendo construído todo o jogo de imagens, escultura, página em branco. Mais uma vez, quer dizer, isto é mesmo o pensamento de um escultor que corta um fragmento, põe um outro fragmento, coloca dentro de um retângulo maior, mas é uma imagem que traz uma outra poética. Quer dizer, podia ser um espelho destes, quase. Se imaginarmos uma figura. Novamente. Que trouxe também da escultura nunca se ver a expressão das figuras, portanto, mais uma vez estamos a projetar ou não quem é que são aquelas, neste caso mulheres, no outro caso homens. Também como na escultura, a ideia e no vídeo no loop, na imagem do reflexo sobre o reflexo, mas também nós no reflexo, este reflexo está errado, porque nós normalmente quando vemos ao espelho vemos a expressão, não é? Depois, mas a relação também com a tradição da pintura, isto é um truque, se pode dizer, que já foi feito por vários pintores ao longo da história, de maneiras diferentes, e uma pessoa está a se inserir nessa tradição. Aqui estava a dizer que normalmente vou buscar molduras antigas, vintage, para não se entender então se a peça é... que eu posso dizer que esta peça é dos anos 50. Não há maneira de dizer que sim ou que não. Isto é uma apresentação em Bruxelas, em que fui aos mercados de Bruxelas comprar as molduras, encaixar as molduras, que também não é só... Aí não é o trabalho de moldureiro, é mesmo o objeto, criar objetos como um escultor. Há umas figuras que são mais abstratas, outras mais fáceis de reconhecer, umas mais estranhas. Às vezes é só um pequeno detalhe, que é, neste caso é só aqui os lábios que fazem com que de repente a figura não seja uma escultura, não seja de pedra, mas seja mais humana. Depois também isto é um trabalho que é desenvolvido ao longo do tempo e é tentar fazer sempre uma coisa diferente com os mesmos meios. Quase como quando nós estamos a cozinhar, não é? Nós temos, as coisas são sempre as mesmas, tentar fazer uma coisa um pouco mais requintada, mais diferente, mais especial para esta pessoa, mais especial para aquela circunstância. É um bocadinho essa... Eu cada vez mais acho que o trabalhar tem muito a ver com a cozinha também, com esse estado de ter um grupo de coisas, uns instrumentos e os vegetais e o que for, e tentamos encontrar sempre... Surpreendemos a nós próprios quando estamos a construir, quando estamos a trabalhar. E nunca conseguimos repetir, é como a gente quando está a cozinhar quer voltar a fazer aquele bolo daquela maneira, não há essa maneira, uma pessoa volta a fazer e depois volta a inventar outra coisa. E isso também é que faz com que os artistas se estejam sempre a renovar e estejam vivos, não é? Porque todos os dias quando vão para o ateliê, dentro de coisas muito parecidas, encontram uma pequena... Esta também é muito escultura, quer dizer, este movimento.
E isto são feitas a partir de imagens que eu disse no início, não sou fotógrafo, não faço a fotografia. Isto era nos mercados de Berlim, que eu andava sempre à procura de fotografias dos anos 40, 50, comprava as fotografias, depois digitalizava e depois trabalhava a partir daí. Aqui já é diferente. Aqui foi uma encomenda que me fizeram por uma revista que chama-se Wallpaper. Eu já conhecia o meu trabalho e disseram que gostavam muito de ver-se a Londres fazer um shooting, fazer uma sessão de fotográfica a partir da tua maneira de ver as coisas. E então eu disse, olha, eu não sou fotógrafo, tens que levar um ghost photographer, que é como os escritores fazem. É alguém que fizesse o clique, mas no fundo como se faz no cinema, é ter um diretor de fotografia em que eu dizia, olha, quero que faça com este ângulo, com a tal. E foi curioso que eu cheguei, tinha a equipa toda, tinha o make-up. E eu muito coisa, não, mas o make-up, eu não uso as caras, não vale a pena ter make-up. Não, para as mãos. Isso é uma coisa que eu aprendi, que nestas sessões até tem um make-up para a pele, no fundo. Mas aqui foi ao contrário. Eu tinha um plano do que eu queria fazer, eu fiz quase com um desenho, colocámos os modelos nas posições que nós queríamos, tirámos as fotografias já a pensar no que eu iria fazer a seguir. Mas o ambiente é muito próximo do anterior, apesar daqui ser feito. Aqui é um salto grande. Bom, isto aqui é o final. Aqui, por exemplo, aqui tínhamos um modelo, tínhamos a cadeira e eu pedi para tirar uma fotografia a uma moldura e depois eu sabia que ia fazer estas construções no espaço. Isto é o Museu do Chiado, outro museu que também tem que ir ver, fundamental. E tem uma sala, normalmente que é uma sala de projeto para os artistas, que não é tanto emergentes, mas pronto, meio nem consagrados, nem emergentes, assim no meio termo. E aqui também foi uma altura que eu comecei a vir mais a Portugal. Eu vivo é um pouco complicado, eu vivo entre Madrid, Berlim e Lisboa, faço um bocadinho 3 cidades. Mas Lisboa acaba por ser a minha base, o meu ateliê maior é em Lisboa e é para onde eu envio tudo. E comecei a vir mais a Lisboa e comecei a mexer nas minhas coisas no ateliê, tinha muitos objetos ligados ao início do cinema, muitos objetos ópticos, que foi sempre uma coisa que me interessou, essa tentativa, por um lado, da imagem em movimento, que depois dá origem ao cinema, e uma outra coisa que correu muito mal, que era a tentativa de fazer a imagem em 3 dimensões. Foi uma coisa que nunca teve assim grande sucesso, ainda se fez uns cinemas em 3D, mas é uma coisa que não. Mas os primeiros objetos, as primeiras tentativas, têm coisas, para mim, enquanto pessoa que trabalha em imagem, escultura, interessantes. Então, nesta exposição, trabalhei muito nisso. E era só para terem uma ideia também como é que as coisas depois encaixam numa sala de exposição. Porque aqui são algumas fotografias daquelas que estávamos a ver anteriormente, expostas na parede. E também fiz um ambiente aqui novamente com esse regresso ao ateliê e esse regresso a Lisboa e que tinha falado anteriormente das casas estarem a ser ventradas, de certa forma, via-se muitos materiais em Lisboa, de madeiras, de coisas antigas, que estavam a aparecer pela cidade de fora. Então eu tive essa coisa de recolher algumas coisas e começar a trabalhar com elas. Aqui ainda fotografias daquelas que estamos a falar há pouco, da relação da performance, da fotografia, da escultura. E estes são cartões de visita, que eram antigamente como pessoas chegavam a um sítio como aqui e traziam o seu cartão de visita para deixar. E depois, como é que eu apresento estas peças? Às vezes, de formas um pouco estranhas, aqui eu fiz 2 círculos com as peças suspensas, uma que elas estavam viradas para fora, outras estavam viradas para dentro. Mas o que é que faz é que as pessoas também, elas próprias andassem no espaço e fizessem parte da própria obra. Portanto, havia lá um performativo também do próprio espectador. Como eu disse no início da nossa conversa, para mim é muito importante a vossa presença no espaço, não só o que vocês levam vós e como estão a ver as coisas, mas também a vossa presença física, como é que vocês transformam o espaço, você espectador. Aqui é outra apresentação desta série. Mais uma vez com as tais molduras que eu digo que são antigas e que nós nunca percebemos se isto é uma peça feita há um mês, há um ano, há 5 anos, há 20 anos.
E aqui são os trabalhos mais recentes, que se calhar são um bocadinho menos quase que fotogénicos. E aqui é a minha ideia mais resgatar. Neste momento o que eu sinto, e isso é uma coisa que eu disse, que ao longo do tempo os artistas vão tendo preocupações diferentes, mas sempre um pouco com o que está a acontecer em redor deles. E neste momento o que eu sinto é que está a ficar tudo, não só eu, mas sente-se, está a ficar tudo digital, os materiais estão a desaparecer a uma velocidade louca, e coisas como um bocadinho de madeira, uma folha antiga, não se encontra em lado nenhum. Que era uma coisa que antigamente havia uma estância de madeira, havia uma papelaria, havia qualquer coisa. Neste momento, a gente quer uma folha com 20 anos, com uma patine, com o aspecto de ter 20 anos, em Lisboa não se consegue encontrar. Que é estranho. Como é que de repente há o papel A4 para as máquinas de fotocópias e pouco mais. E vamos a uma casa de materiais de arte e também são umas folhas brancas, muito standard, todas muito iguais. E já não há o papel das tipografias, já não há os papéis das rimas diferentes, já não há nada. E então eu comecei a resgatar não só imagens como materiais tão simples quanto uma folha de papel. E comecei a fazer combinações entre postais e folhas de papel e a criar microfilmes. Porque a ideia de cinema base é como juntar duas imagens e criar um filme. Portanto, temos duas imagens, a imagem A e B, e com essas duas imagens criar uma situação que não é uma imagem nem a outra, mas é mais que as duas. Agora, tudo isto sente-se na sala de exposição. Isto que eu estou a falar da temperatura do papel, da questão do formato, do tamanho intimista, do ambiente da sala, isso... Pronto, aqui tem, ali, se forem as peças da Paula Henrique, sentem que há essa coisa de intimista, tem ali as peças, ali sintam a ver as peças como deve ser, aqui não. Pronto, depois a sala era assim, tinha as várias... Aqui percebe-se mais, pronto, a questão do acaso e do feliz encontro, de encontrar duas imagens que têm proveniências diferentes. Uma imagem foi um postal que foi enviado da Suíça para a Bélgica em 1914, a outra foi da Grécia para não sei onde, e eu de repente encontrei esses dois postais, juntei-os e criei esta imagem. Ou esta. Aqui eu encontrei um livro em Lisboa, um senhor que estava a vender livros no chão, e comprei-lhe um livro e fiquei fascinado com o livro e resolvi... É um livro de 46, que é a história O Mundo Maravilhoso da Arte Antiga. Então resolvi comprar na internet o mesmo livro, tipo 30 ou 40 vezes, de forma que todos os dias o senhor do correio me entregasse o mesmo livro. Então durante um mês, todos os dias o correio chegava e tinha o mesmo livro, e todos os dias eu tentava fazer uma peça diferente com o mesmo livro. Então são combinações de páginas desse livro, com postais diferentes e com umas pleias, que são umas coisas de metal que eu tinha no ateliê, bastantes. E uma série grande, pronto, com as várias páginas. E essa ideia da eterna repetição, mas encontrar uma coisa diferente a cada dia. Também os nossos dias são um bocadinho assim, se pensarmos os vossos dias para trás, não é? São parecidos, mas depois são sempre diferentes. E para a frente também serão assim. E então também tem que encontrar coisas para fazer essa diferença nos dias. E são as tais felizes combinações que parecem um acaso, mas que não são, e que têm também, quer dizer, eu neste momento também já tenho muitos anos de ter ido a ver muitas exposições, de ter visto muitos filmes, portanto o meu olhar já não vai para a combinação mais simples, mas que faça algum sentido, que provoque algum desassossego. E mais uma vez são montagens ou maneiras de apresentar as peças que não têm tempo. Estas barras de ferro são barras de ferro de móveis da Olaio, que há desde os anos 50, 60. Portanto, é uma coisa que já tem quase 60 anos de tempo possível. E isso interessa-me cada vez mais, que as peças não tenham um tempo, não seja reconhecível. Também não é verdade, porque, por exemplo, há imagens dos postais que são de 1910, 1920, mas só com o olhar que nós temos hoje em dia que é possível fazer essas combinações. Tem a ver com o nosso tempo, porque há 50 anos atrás ninguém... As pessoas podiam pegar nas coisas, mas olhavam para aquilo e não lhes diziam nada porque não tinham... não havia a história, não havia o conhecimento.
E aqui são os trabalhos mais recentes de todos, e volto outra vez à escultura, mas agora já só com uma ideia de, já com a experiência toda que eu tive na fotografia, em que as figuras são muito mais ausentes, e há uns projetores de diapositivos que estão a... eu faço-lhes uma maldade que eu ponho-os a projetar luz e eles estão sempre a tentar focar e não conseguem focar, então estão como se estivessem a respirar e criam este teatro de sombras em que há esse movimento na sala. E agora, mesmo muito recente, e pronto, e depois de ter feito esta exposição em que eu estava a retirar estas partes, todas as esculturas, tivesse a vontade de fazer mesmo com as fotografias, encontrei uma maneira de conseguir apagar partes de fotografia. E já não é digital, já é uma coisa com gesto de ateliê, que também me interessou voltar a resgatar esse gesto. E acho que acabamos outra vez com uma pintura, com a primeira, que era só, eu percebi-me que este gesto de volta outra vez a aparecer que vinha inicialmente da pintura e faz aqui um pequeno retorno em loop. E penso que com isto